É preocupante o que vem ocorrendo no país nos últimos tempos. A demonização generalizada da política e das instituições, que são os esteios da democracia, ameaçam as conquistas que o país teve até hoje. E parte da população parece não perceber isso. Porque uma questão, e a democracia ela é assim, as pessoas podem criticar o judiciário, pode criticar o legislativo, pode criticar o executivo, pode defender as suas causas, as suas ideologias, enfim. Isso tudo compõe uma democracia, faz parte do próprio processo democrático. Não há, porém, de se confundir a crítica àqueles que comandam as instituições e os poderes com os próprios poderes. No sentido de que é possível se criticar a Assembleia Legislativa, as câmaras de vereadores, o Congresso Nacional, mas não é possível que comece a se acreditar que uma democracia pode prescindir disso. Que nós podemos fechar o Congresso Nacional, que nós podemos fechar as Assembleias Legislativas, que podemos fechar as câmaras de vereadores e que uma democracia possa sobreviver sem esse poder. A mesma coisa para o Judiciário e para outras instituições também. E é grave quando aqueles que compõem o poder contribuem para essa demonização da política e dos poderes, conforme vem ocorrendo nos últimos tempos. Mais uma vez eu friso, uma questão é criticar deputados, criticar senadores, vereadores e exigir a moralização das instituições. Isto não só faz parte da democracia, como é necessário. E as pessoas têm que fazer mesmo. Agora, não dá para as pessoas incentivarem o fato de que porque o Congresso ou as assembleias não funcionam, que possam ser fechados, que possa se prescindir desses poderes. Isso é altamente perigoso. Como disse o grande estadista Churchill, da Inglaterra, ele disse uma vez: a democracia é o pior dos regimes políticos, excetuando-se todos os outros. Ou seja, não existe um regime melhor do que a democracia, mesmo com as suas falhas e com os seus problemas. E hoje no Brasil, há um maniqueísmo muito grande. Ou você apoia uma causa ou determinadas pessoas, ou então você é considerado inimigo dessas causas e dessas pessoas. Ora, não existe só dois lados. E as pessoas não são obrigadas a concordar com absolutamente nada. É claro que críticas e aquilo que se defende deveria ser feito com muito fundamento e não de forma rasa. Então hoje não se pode criticar o governo federal porque você é taxado de comunista, você é taxado de lulista, você é taxado de não sei mais o que e por aí vai. Assim acontecia também na época em que o PT estava no poder. Não podia se criticar o Lula porque você logo era taxado também de coxinha, de reacionário e não sei mais o que. Isso é péssimo para a democracia. As pessoas têm o direito de criticar, sim, por que não? E as outras pessoas têm o direito de defender aquilo que bem entendem. Agora, o que não dá é para as pessoas acharem que você tem que concordar com tudo. É necessário que críticas sejam feitas e precisam ser feitas. E ninguém é obrigado a concordar com nenhum ato de quem quer que seja. Então parece que nós estamos retrocedendo a uma idade, a uma época muito ruim, onde as pessoas são patrulhadas o tempo inteiro, seja no dia a dia, seja nas redes sociais. E isso é muito preocupante. Na semana passada, ocorreram grandes manifestações Brasil afora.
em defesa da educação e contra os cortes na educação. Tentou-se desqualificar essas manifestações, dizendo que elas eram manifestações de esquerdistas, de manipulados, ou como disse o presidente, idiotas úteis, imbecis. Eu estive presente em uma dessas manifestações, não sou idiota, não sou imbecil, não sou massa de manobra. Eu sempre defendi a educação e continuarei defendendo, não interessa se o governo é de esquerda, de direita, de centro, de cima ou de baixo. Em grandes manifestações, você não tem como controlar se pessoas vão ali não por aquela causa que a maioria está e começa a gritar ou levam outros tipos de cartazes defendendo outras coisas. Sempre foi assim. Agora, desqualificar todo um movimento em prol da democracia, chamando os manifestantes. Eu encontrei nessa manifestação uma quantidade imensa de professores, colegas que conheço há anos, professores altamente gabaritados. Não são idiotas úteis, não são imbecis, não são massas de manobra. Muito pelo contrário, são pessoas que historicamente sempre lutaram pela educação e merecem todo o respeito. E numa democracia, qualquer manifestação merece respeito. As pessoas têm direito de se manifestarem. Agora, quando começa a se convocar manifestação para atacar o STF, para atacar o Congresso Nacional e não sei mais o que, aí isso realmente é muito perigoso. Eu já disse aqui e volto a dizer, ninguém cobra resultado de um governo em 4, 5 meses. Mas é necessário que governos mostrem caminhos, que apontem metas, de tal forma que a sociedade entenda para onde nós estamos indo. Na semana passada e ontem, os jornais voltaram a falar isso sobre pesquisas dos órgãos que trabalham com indicadores aqui no Brasil. Se considerarmos o número de desempregados, de subempregados e de desalentados, isso já chega a quase 40 milhões de pessoas no Brasil. E é disso que nós deveríamos estar falando, nós deveríamos estar preocupados com isso. E isso é para ontem, e não com discussões vazias, com trocas de ofensas e não sei mais o que. Isso não é normal. E nem é normal acusar uma pessoa que critica a posição de outra ou critica uma determinada conduta como se essa pessoa fosse um desqualificado e ainda deturpar também aquilo que as pessoas estão falando. E aqui eu faço uma defesa com todas as vênias ao deputado proponente da sessão da segunda-feira à noite, mas os manifestantes que vieram aqui à Assembleia para se manifestar contra a ministra Damares não são apoiadores da pedofilia e nem de pedófilos. As pessoas vieram aqui se manifestar contra as posturas da ministra, com discursos polêmicos que muitas vezes incentivam sim o preconceito, uma ministra que mentiu sobre a sua própria formação acadêmica, uma ministra, inclusive, que pesa sobre ela a suspeita de ter roubado filhos de indígenas. Então foi a isso que essas pessoas vieram aqui com todo o direito. Ninguém veio aqui à Assembleia para apoiar pedófilos ou pedofilia. Então o meu respeito por todas as organizações que sempre lutaram pelo direito das crianças, dos adolescentes, das mulheres e das minorias.